Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enin e esse é o canal Matemática Mais. Na aula de hoje nós vamos fazer as atividades da semana 3 do PET, volume 4, do 8º ano, tudo bem? Então desde já eu peço que você dê seu like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar por dentro das novidades do canal, tudo bem? Então vamos às atividades. Cada um dos polígonos regulares abaixo está inscrito em um círculo de raio medindo 10 centímetros. Escreva no quadro a seguir, nas células acima dos polígonos, o nome de cada um. Depois, considerando 3 como aproximação para o número π, calcule o perímetro da circunferência circunscrita e a área do círculo, registrando esses valores na última linha do quadro. Compare o apótema A e o número n de lados de cada polígono. Quanto maior o número de lados do polígono, mais a medida do apótema se aproxima da medida do raio da circunferência circunscrita, enquanto a medida da área do polígono se aproxima da área do círculo circunscrito. Então, é uma observação, né? Quanto maior o número de lados, mais a medida do apótema se aproxima da medida do raio da circunferência circunscrita aqui, né? Se a gente for comparar aqui, ó, por exemplo, aqui no triângulo, né, que é o polígono de 3 lados, o raio da circunferência é bem maior do que a medida do apótema. Já aqui nessa figura com 10 lados, né, já é bem próxima a medida. E também para a medida da área, né, basta olhar os desenhos aqui, as figuras a área colorida, ela se aproxima da área do círculo à medida que aumenta o número de lados do polígono. Então vamos lá. A primeira aqui nós temos uma figura de 3 lados, né, que é o triângulo, depois 4 lados, que é o quadrado, depois 5 lados, que é o pentágono, 6 lados, que é o hexágono, e 10 lados, que é o decágono. O comprimento da circunferência circunscrita então nós vamos usar a fórmula do comprimento, né, que é o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. O exercício pede que nós aproximemos o π para 3, né, considerando 3 como aproximação para o número π. Então nós vamos substituir o raio a 10 centímetros, então vai ficar 2 vezes 3 vezes 10. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, 60. Então, o comprimento da circunferência é 60 centímetros. E a área do círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. O π aproximando para 3, o raio 10, então 3 vezes 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, 100, 3 vezes 100, 300 centímetros quadrados. Então, está pronta aí a primeira parte do exercício. Na figura abaixo, há um quadrado de lado medindo 3 centímetros inscrito em uma circunferência de raio R, sabendo que a medida da área de um quadrado é dada pelo quadrado da medida do seu lado, né, lado vezes lado. Complete as lacunas para que as frases fiquem corretas. Letra A. A medida da área do quadrado o lado é 3 centímetros, lado vezes lado, 9 centímetros quadrados. E a área do perímetro o perímetro é a soma dos lados. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12 centímetros. A soma das medidas dos seus ângulos internos nós podemos ver aqui, sem precisar usar a fórmula, que ele é formado por
4 ângulos retos, né? 4 ângulos de 90 graus. Então, 4 vezes 90, 360 graus. E a dos seus ângulos externos também, né? Se a gente somar aqui os ângulos externos, 360 graus. Cada ângulo interno mede 90 graus, né? É um ângulo reto. Cada ângulo interno é um ângulo reto. Ou, nos outros polígonos, nós pegamos a medida da soma dos ângulos internos e divide pelo número de lados. Então, 360 dividido por 4, 90 graus. E cada ângulo interno mede também a soma dos ângulos internos, 360. 360 dividido por 4, que é o número de lados, 90 graus. O polígono possui, que nós não precisamos nem usar a fórmula das diagonais, né, que é n, que multiplica em n menos 3 dividido por 2. Né, o quadrado tem 4 lados, então seria 4 vezes 4 menos 3, que é 1, dividido por 2. Então, duas diagonais que são perpendiculares entre si, e as bissetrizes dos ângulos internos. Então, as diagonais dividem os ângulos internos do quadrado em dois ângulos iguais. Né? Então, esse pedacinho de x aqui, ele tem a mesma medida desse ângulo aqui. Logo, em ângulos que medem, o ângulo mede 90 graus, né? E se a diagonal divide esse ângulo de 90 graus em dois ângulos iguais, então cada um dos ângulos medem 45 graus, então o x aqui também vai medir 45 graus. O apótema A do polígono regular mede, o apótema ele é a metade do lado, né? Aqui, ó. O lado mede 3 centímetros. O apótema vai do centro do polígono até a metade de um dos seus lados. E como ele está dividindo aqui o lado em duas partes iguais, né? Ele é a metade do lado, ele mede 1,5 centímetros. E a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles, né, hipotenusa aqui, de cor amarela, formada pela metade do lado do quadrado, apótema e raio da circunferência circunscrita, possui hipotenusa medindo 3 raiz de 2 sobre 2. Então, essa hipotenusa aqui, esse raio R aqui, mede 3 raiz de 2 sobre 2 centímetros. Então, o raio do círculo circunscrito, ele coincide com essa hipotenusa aqui, pessoal. Então, ele também mede 3 raiz de 2 sobre 2 centímetros. Mas eu não sei quanto que é 3 raiz de 2 sobre 2, né? É só pegar uma calculadora e fazer a conta. Calcula a raiz de 2, multiplica por 3 e divide por 2. Vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Aproximadamente 2,12 centímetros. Tá? Isso aqui é o resultado de 3 raiz de 2 dividido por 2. Considerando 3 como aproximação para π, o perímetro e a área do círculo que circunscreve o quadrado medem aproximadamente. Então, primeiro o perímetro é o comprimento da circunferência, né? 2π vezes o raio. Então, usando 3 aí como aproximação do π, então vai ser 2 vezes 3 vezes o raio, que é 3 raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui, ó, eu tenho aqui esses fatores que se multiplicam divididos por 2. Tem um 2 aqui em cima e um 2 aqui embaixo, né? Esse 2 vai multiplicar tudo que está aqui. E esse 2 vai dividir tudo que está aqui em cima. Então, se eu dividir 2 por 2, dá 1, né? E 1 é elemento neutro, tanto na multiplicação quanto na divisão. Então, basta que eu cancele esse 2 que está multiplicando com esse 2 que está dividindo. Eu vou ficar com 3 vezes 3, que dá 9,
vezes raiz de 2. Então, o perímetro, né, da área do círculo mede aproximadamente 9 raiz de 2 centímetros. E a área? A área, nós também vamos jogar na fórmula. A área do círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. O raio mede quanto? 3 raiz de 2 sobre 2. Aproximando o π para 3, então vai ficar... aqui eu coloquei a aproximação de 9 vezes raiz de 2, né? 12,72 centímetros. Então, jogando isso aqui na fórmula da área do círculo, né? Nós vamos ficar com 3 vezes raiz de 2 sobre 2, que é a medida do raio, elevado ao quadrado. Π vezes o raio elevado ao quadrado. Meu Deus do céu, mas o que é isso? O que eu vou fazer com isso agora? Calma que nós vamos chegar lá. Vamos por partes aqui. Vamos fazer só o que está aqui dentro do parênteses. Aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vocês concordam comigo que cada elemento, cada fator que está dentro do parênteses aqui, ele está elevado ao quadrado. Então, o 3 elevado ao quadrado fica 9. Certo? 9. O raiz de 2 elevado ao quadrado, eu posso cancelar o índice da raiz com o expoente 2. Porque eu vou extrair a raiz de 2, né? Vou obter um resultado e vou elevar ao quadrado e vou chegar no 2. Então, eu posso simplesmente cancelar esse quadrado aqui com o índice da raiz, vai sobrar só o 2. E o 2 elevado ao quadrado é 4. Né? 4. Então, eu fico com 9 vezes 2 dividido por 4. Vamos ver como é que fica isso? Fica assim, 3 que multiplica 9 vezes 2 dividido por 4. 9 vezes 2, 18. 18 dividido por 4, 4,5. 4,5 vezes 3, 13,5. 13,5 centímetros quadrados. Tá, pessoal? Não é tão complicado assim, não. É bem tranquilo de fazer. Tudo certo? Então, aqui eu coloquei as aproximações, né, do 3 raiz de 2 sobre 2, 2,12. E 9 raiz de 2, que é o comprimento da circunferência aqui, né, do circunscrito, é 12,72 centímetros, para quem quiser aproximar.